Olá, aqui é o Olivier. Hoje falar de um Wait com romance aqui, que é um mangá que o garoto aqui começa a querer estudar numa escola prestigiada. Ele faz a prova, passa, porém os pais dele deixam um belo presente para ele quando ele acaba de ganhar a carta de recomendação para a escola. Esse presente é uma dívida enorme com um grupo de agiotas. Porém, os pais dele estão longe de ser encontrados dentro da casa dele, então quem vai ter que dar um jeito de pagar isso é o menino aqui. Infelizmente, não tem como fazer isso. Aí os agiotas tentam um jeito um tanto peculiar. Eles dizem que que o garoto aqui vai ter que se vender para conseguir o dinheiro. Basicamente, os amiguinhos da Skunk fizeram a piadinha, porém, a conversão desse dinheiro daria mais ou menos ali 150 mil ienes em moeda japonesa. Felizmente o protagonista aqui tem sorte, porque aparece uma garota bonitona aqui querendo pagar o dinheiro que ele tá devendo. E aí paga o dinheiro e fala pros caras meter o pé e sair fora. E aí basicamente a gente tem um resumo de tudo que aconteceu. O cara passa numa boa escola, que é o que ele queria para poder conseguir um bom emprego. Só que os pais dele se atolaram em dívida e deixaram tudo para ele, saíram fora. E aí ele já estava quase tendo que fazer coisas extremamente ruins para poder pagar esse dinheiro. E aí chega uma garota linda e cheia do dinheiro. Então, basicamente, os altos e baixos aqui foram bastante para esse cara aguentar e para ele tentar entender o que está acontecendo também. Aí ele começa um monólogo e fala que salvou a vida dele, que ele vai tentar de todo jeito pagar o que está devendo para ela. Aí ela já, tá, você tem como me pagar? Eu não fiz isso pensando em nenhum reembolso. Basicamente ela quer outra coisa disso, dessa situação toda, que é um pouco diferente do que dinheiro. Basicamente a bonitona aqui é um stalker dele e tudo que ela queria era ele. Não era dinheiro, não era nada. Ela fez isso porque não queria ver ele no meio daquele bando de coisa ruim que ele ia ter que fazer e ela quer ele pra ela, no caso. E então aí ela pagou a dívida porque assim ela pode tentar ficar com o cara. Aí basicamente ela ajuda ele no que ele precisava. E aí ela começa um discurso dizendo que estava atrás dele e que ela só precisa que ele faça uma coisa. Que ele se case com ela. Porém, se eu não posso botar a imagem aqui, porque o YouTube não vai gostar muito da imagem da confissão dela não. Então vocês vão ter que ir pro mangá pra ver. Então, basicamente, de um jeito ou de outro aqui, o protagonista teve que se vender para pagar a dívida. Ele não se vendeu para quem os agiota queria, mas se vendeu aqui pra mulher, tá ligado? Porque ele vai ser obrigado a fazer o que ela quer. Porque tinha umas cláusulas meio estranhas naquele contrato ali que dão o direito da mulher fazer essas coisas também. Aí basicamente ela fala que gostava do cara, que sempre gostou dele, mas é um pouquinho tarde pra isso, né? Depois dela basicamente se jogar em cima dele, pedindo em casamento e deixar o cara todo preocupado ali com um pouquinho de medo também, porque sabia onde ele morava, sabia que ele devia dinheiro pra alguém, então certas coisas que não é pra qualquer pessoa saber dessas informações. Então pra ela estar a par de tudo isso, ela basicamente sabia tudo que acontecia na vida do cara. Então quando chegou no nível desse, a mulher pode ser linda quanto for, mas dá um certo medo, cara. Resumindo, a garota aqui não deixa uma oportunidade de se jogar em cima dele passar. E o cara é indeciso pra caramba, deu pra perceber? Porém, ele vai ser obrigado a tomar uma atitude depois. E aí, basicamente, ele faz o padrão. Ele pede tempo. Fala que mesmo que demore, ele vai dar a resposta pra ela. E deixa ela lá esperando. O que é tá um pouco irritante no começo. Basicamente, depois daquilo, ele vai simplesmente morar com ela.
E aí ele descobre que ela é rica, bonita e mora numa casa enorme sozinha e vai viver com ele. Pra que o cara quer mais, cara? Não tá precisando de mais. Basicamente a mulher aqui pensou em tudo. Ela leva ele pra casa dele, ela vai na casa dele, traz as roupas e as coisas dele tudo pra casa dela e ainda pede permissão para os doentes cheios de dívida lá que são os pais dele. E ainda compra uma viagem para os dois, ou seja, uma viagem pelo mundo para poder ela não ver a cara dos dois nem ele e ficar sozinha com o cara. Então ela pagou tudo que os dois idiotas deviam, levou o menino para casa e ainda deu uma viagem para os dois porque ela tava feliz. Aí os dois basicamente venderam o filho para ela. E aí de novo a garota vai para cima dele porque ela tava ansiosa pra lua de mel dos dois. Aí ela vai pra cima dele de novo. Pra completar, ela também é aluna da escola que ele passou. Ela é representante dos calouros e tá na mesma classe que ele. Tem tudo para dar bom e tem tudo para dar ruim também. E como sempre, ela não deixa a única oportunidade passar. E mesmo na escola, o cara chama ela pro canto pra poder conversar, porque ela já tá falando um pouquinho demais ali. E ela já se gruda nele, cara. De novo. Aí o cara fala que é pra eles deixarem a relação deles em segredo. Porque como ele é sombrio, introvertido, ninguém vai querer conta com ele. Já que ela é bonita, popular, fala com todo mundo e tal. Mas na verdade o que ela quer é ficar grudando nele. Ela quer ficar coladinha nele o dia todo ali, cara. Basicamente, a vida dela se resume a dar em cima dele a ponto dela querer estipular tempo de e onde eles vão ficar flertando, agarrando e tal. Basicamente, a vida dela se resume a isso agora. Basicamente, a maior parte do tempo, ela que tá tendo iniciativa, a ponto de falar que para que a relação dos dois seja boa, tem que ter uma mão boba na hora certa, tal, esse tipo de coisa. Basicamente, ela quer que a ele também fique dando em cima dela. Comecei a pôr a mão, tocar nela e tal, esse tipo de coisa. Basicamente, o papo dele é que, não quero fazer nada irresponsável, não quero ser igual aos meus pais e tal. Ele já não liga mais, tá ligado? A menina já fez uma lavagem cerebral nele aqui e agora ele diz que só vai seguir o fluxo. Ele já não liga mais pra irresponsabilidade, pra nada. Ele só vai fazer o que ela tá falando agora. Depois, basicamente, ela elabora um plano de que o que eles vão fazer e como vão fazer. Primeiro, ficar de mãos dadas, depois se abraçar, e aí já começar a questão de beijo e tudo mais. E sempre ela tomando iniciativa, o cara só vai. Mas quando chega nessa parte, ela fica toda com vergonha. Que nem ela consegue essa parte aí do beijo. Já teve duas vezes. Ela tentou da outra vez. E agora ele foi pra beijar ela. Não tancou não, ficou com vergonha. Esse mangá atualmente tem 11 capítulos traduzidos. Eu não sei como tá ele lá fora, na gringa, no inglês. Mas aí você também pode pesquisar. Mas eu aconselho a você pegar esse mangá e você ler sozinho no seu canto. Não lê no trem, não lê perto de alguém que não gosta de It, porque tem umas cenas bem pesadas que chega ao ponto de parecer um mangá mais 18, cara. Então não lê isso muito perto de gente que não gosta disso aqui não. Mas fora isso, é legalzinho, engraçadinho, tem umas piadas. E é agradávelzinho de ler. E também você vou deixar para você ver o resto aí, para ver como é que vai desenrolar a relação dos dois, porque ainda tem uns capítulos à frente aí.
e a interação dos dois também, porque é bem de boa que eu, tirando o fato das partes pesadas que tem, dá pra ler de boa aqui.